se esta ideia é quase consensual, já quanto à origem do princípio de tolerância e da sua prática, estamos longe de possuir uma posição em que se reconheçam de modo unânime todos os estudiosos do fenómeno social da tolerância. Pretendem uns que, entre os sentimentos constitutivos da nossa consciência moderna, nenhum tem origem mais claramente cristã que a tolerância. Defendem outros que, mesmo contando com os processos de impiedade em Atenas, a questão das bacanais em Roma e medidas de polícia tomadas por alguns imperadores romanos, vê-se que a sociedade pagã viveu em regime de substancial tolerância religiosa. Num ponto parece existir grande convergência. O ideal de tolerância tornou-se um facto social incontornável desde que as labaredas da intolerância religiosa começaram a lavrar no século XVI entre católicos e reformadores. Foi ainda necessário esperar pelos séculos XVII e XVIII para que alguns espíritos religiosos mais lúcidos e, sobretudo, filósofos e pensadores como Spinoza, Locke, Pierre Bell e depois, já no século XVIII, Voltaire e Lessing, entre muitos outros, conseguissem modificar a mentalidade dominante e atrair parte importante da opinião pública para a construção de uma sociedade mais aberta, mais livre e tolerante. Note-se que a tolerância não é uma atitude de ceticismo que olha para a verdade com indiferença ou com neutralidade. Mas também não pode ser entendida como aceitação passiva, nem menos ainda como aprovação do que nela está em jogo. O homem tolerante exige para si e para os outros um espaço de liberdade interior e exterior para realizar o que decidiu, contanto que sejam cumpridas as leis do Estado e as normas da moral. É claro que a gestão concreta desse espaço de liberdade levanta, com muita frequência, dificuldades de vária natureza. São problemas que resultam de conflitos entre direitos e interesses cuja resolução não pode ser encontrada ou não pode ser deixada aos sistemas totalitários que impõem constrangimentos à liberdade, nem aos liberalismos absolutos, radicais, que não protegem as liberdades com as leis. Dissemos atrás que os antônimos clerical e anticlerical são indissociáveis. O dito de Gambetta, político da Terceira República Francesa, le cléricalisme, voilà l'ennemi, ou seja, o clericalismo é esse realmente o inimigo, revela na perfeição como andam imbricadas as noções de clericalismo e o seu contrário. Elucidar uma dessas noções projeta ao mesmo tempo luz sobre a outra. Acerca deste assunto, retomo aqui muito brevemente algumas notas extraídas de um ensaio meu, Viagem à Volta da Noção de Anticlericalismo. Quando perguntamos o que define de modo mais profundo e essencial o que define este fenómeno político e social, descobrimos que ele encerra três características principais. O anticlericalismo manifesta-se como rejeição liminar do poder real ou fictício que a Igreja exerce através do clero sobre a sociedade e a consciência dos indivíduos. Com essa rejeição, o anticlericalismo, pretende anular o poder clerical banindo-o do espaço público. Para o conseguir, lança mão de todos os meios, sem excluir a mentira, o insulto e a própria violência física, que são apenas alguns dos instrumentos ao serviço da intolerância.
A estas duas características, rejeição e banimento do espaço público, acresce ainda uma outra marca, o apelo da mudança. De facto, quando analisamos com mais isenção e profundidade o fenómeno anticlerical, verificamos que a fratura social que o inspira tem muito de protesto social e de vontade de mudança. A negatividade anticlerical visa, no mais secreto da sua ação, conduzir a sociedade a uma nova síntese de valores e práticas, a que chamamos laicidade. E se sonha instaurar, por meio dela, uma nova sociedade, um homem novo, norteados, fundamentalmente, pela trilogia liberdade, igualdade e fraternidade. Se há na história da tolerância religiosa um caso contrastante e a merecer grande perplexidade a todos os espíritos bem formados, é Santo Agostinho. Ele foi na Igreja Latina, cito uma história da tolerância religiosa de Amédée Matacran, ele foi na Igreja Latina, cito, do ponto de vista eclesiástico, ou, se preferirmos, teórico, o verdadeiro fundador da intolerância. Fim de citação. É verdade que, nos primeiros tempos a seguir à sua conversão, se mostrou tolerante, defendendo ideias de grande moderação e sabedoria. Por exemplo, dirigindo-se aos maniqueus, escreveu, cito, quanto a mim devo suportar-vos como me suportaram outrora e tratar-vos como me trataram quando eu andava perdido. Fim de citação. E chegou mesmo a testemunhar o que nesta matéria foi a sua posição inicial. Cito, a minha primeira opinião foi que ninguém pode ser obrigado a entrar à força na unidade de Cristo e que era preciso atuar pela palavra, combater pela discussão, vencer pelo raciocínio, não fôssemos transformar em falsos católicos os que tínhamos conhecido como hereges declarados. Fim de citação. E é dele a fórmula célebre credere non potest homo nisi volens. Portanto, o homem não pode ter fé se não quiser. Mas não só o espírito de tolerância assim revelado cedeu diante de atitudes que o renegam, como foi expondo, através das suas cartas, os capítulos de uma verdadeira apologia da intolerância. Registremos apenas 2 ou 3 tópicos dessa apologia. Um deles diz respeito... Muito bem. Um deles, eu termino esta parte e depois não há problema. Diz ele, Faraó e Moisés perseguirão ambos o povo hebreu, mas o primeiro, Faraó, perseguiu por tirania, o segundo, Moisés, por amor. Fim de citação. O bispo de Hipona não se limitou a aprovar medidas persecutórias. Entendia também que a violência praticada pode até ser prova de amizade e muito vantajosa para os perseguidos, pois, como escreveu, cito, as feridas abertas por um amigo valem mais do que beijos enganadores de um inimigo. Fim de citação. Além disso, tomou à letra o famoso compela entrar, obriga-os a entrar, da parábola do grande banquete narrada no Evangelho de São Lucas, 14:23. Esta interpretação augustiniana viria a ser objeto de refutação no final do século XVII por Pierre Bell, um dos maiores campeões da tolerância, no seu comentário filosófico sobre as palavras de Jesus Cristo, obriga-os a entrar, e o título continua por aí fora, datado de 1686. Bell, nesse longo comentário filosófico, enfrenta Santo Agostinho, o grande padre da Igreja, cujas doutrinas teológicas, notabilíssimas, reconheçámo-lo, estiveram na base
tanto da reforma como do jansenismo. O bom constrangimento, segundo a leitura de Belo, o bom constrangimento professado por Santo Agostinho assenta em dois princípios. O constrangimento é bom porque tem uma função pedagógica e é santo quando está ao serviço da ortodoxia. Precisamente o que vai ser amplamente contestado, não é óbvio, por Bell. Bom, e eu passo, para não alongar mais, a uma parte da minha conclusão que será, até certo ponto, para alguns surpreendente. É nada mais, nada menos do que uma oração. E esta oração é de um dos maiores apóstolos da tolerância, ainda que a este apóstolo não faltem claros sinais de incontida intolerância para com o clero, as ordens religiosas, em especial os jesuítas, e a Igreja Católica em geral. Infame para ele. O suplicante que eu vou citar chama-se François-Marie Arouet, mais conhecido por Voltaire. A oração de Voltaire, não é uma ficção minha, ocupa o capítulo 23 do Traité sur la tolérance de 1763. É a essa oração que ocupa o capítulo 23 que pertencem as linhas que selecionei e passo a ler e com elas concluo. Dirijo-me a ti, Deus de todos os seres, de todos os mundos e de todos os tempos. Não nos deste o coração para nos odiarmos, nem as mãos para nos degolarmos. Faz com que nos ajudemos uns aos outros a suportar o fardo de uma vida penosa e transitória. Que as leves diferenças das vestes que cobrem nossos corpos frágeis, das nossas linguagens rudes, de todos os nossos costumes ridículos, de todas as nossas leis imperfeitas, de todas as nossas opiniões insensatas, de todas as nossas condições tão desproporcionadas a nosso ver e tão iguais diante de ti, que todos os pequenos matizes que distinguem os átomos chamados homens não sejam sinais de ódio nem de perseguição. Possam todos os homens lembrar-se que são irmãos. Se os flagelos da guerra forem inevitáveis, não nos odiemos. Não nos dilaceremos uns aos outros em plena paz e utilizemos o instante da nossa experiência, da nossa existência, para bem dizer em uníssono, em 1000 línguas diferentes, desde Sião até à Califórnia, a tua bondade que nos concedeu este instante. Muito obrigado. Agradecendo naturalmente ao professor Luís Machado de Abreu, e esta última oração tão interessante. Temos então apenas uns minutos para se houver alguma questão, alguma observação. Estamos um bocadinho atrasados e sabem que isso, o tempo realmente faz de nós um bocadinho escravos. Não sei, professor Gama, por favor. Muito rápido. Primeiro para dizer que gostei muito da comunicação do professor Luís Machado de Abreu, por essa explanação muito clara sobre a tolerância, sobre o clericalismo e os antis, e de facto com o Voltaire, e agora mais próximo de nós, com o Karl Popper, também se debruçou muito sobre esta temática, mas em concreto, isto aproveitando os conhecimentos já publicados em livro do professor Luís Machado de Abreu sobre a cultura portuguesa. Isto é uma continuação daquilo que expôs, isto é, acha ou não que há, de facto, um anticlericalismo vincado na cultura portuguesa? Ela é uma marca, é um estigma que temos entre nós ou não? E segundo, se sim, onde é que radica esse anticlericalismo?
Muito obrigado pela questão, que é obviamente muitíssimo oportuna. Mas a minha resposta é muito simples e muito rápida. Estou convicto de que existe não só anticlericalismo em Portugal, como existiu desde a Idade Média, ou seja, desde que somos, digamos, enfim, a nação que somos. Evidentemente que nós falamos do anticlericalismo habitualmente no singular. Há, na realidade, a fenomenologia anticlerical é plural, quer dizer, há anticlericalismo. Porventura, digamos, os dois mais vincados anticlericalismos são o anticlericalismo, digamos, anticristão e anticatólico e o anticlericalismo cristão e católico, ou o que alguns chamam o anticlericalismo interior. O que é que eu quero dizer com isto? É que não são apenas no século XIX, ou enfim, sobretudo nas décadas finais do século XIX e depois nos começos da implantação da República, que houve manifestações de anticlericalismo, anticristão e anticatólico, etc. Houve em Portugal, e penso que continua a haver, um anticlericalismo um pouco sutil, interior à própria realidade eclesial, que é, digamos, a crítica que vai sendo feita a certos procedimentos de figuras do clero, mais ou menos pontuais, mas, em algumas circunstâncias, eventualmente mais, digamos, gerais dentro da comunidade cristã, por parte de alguns fiéis cristãos, católicos, lúcidos e empenhados em que haja a reforma por dentro da própria Igreja. Eu chamo a isso, não sou apenas chamo a isso o anticlericalismo interior, ou, se quiser, o anticlericalismo cristão e mesmo o anticlericalismo católico. Porque, digamos, o pressuposto do anticlericalismo, que aliás é um fenómeno universal, quer dizer, nós falamos do caso português, mas o fenómeno é universal. Eu fiquei surpreendido ao ler no começo de 2001, 2002, se não estou em erro, um conjunto de trabalhos publicados em França sobre o anticlericalismo na China. E não era apenas o anticlericalismo vindo das instituições tradicionais chinesas contra os jesuítas ou contra a presença, as tentativas de presença da Igreja na China. Não era isso. É um anticlericalismo interior às próprias antiquíssimas instituições religiosas e culturais chinesas, o que é surpreendente. Mas onde eu quero chegar é ao ponto seguinte. O pressuposto dos anticlericalismos é fundamentalmente é a temática do, digamos, do sacerdócio universal dos fiéis, dos crentes, e depois uma classe que, recebendo um sacramento, o sacramento da ordem, de algum modo se separa desse sacerdócio universal dos fiéis. E, portanto, digamos, é essa divisão no interior da comunidade e das comunidades, isso não acontece apenas no âmbito do catolicismo, que se geram os fenómenos e as manifestações mais veladas ou mais agressivas do anticlericalismo. Mas, repito e concluo, anticlericalismo em Portugal, sim,
é óbvio que os momentos históricos de maior incidência do anticlericalismo são, incontestavelmente, os que vão desde meados do século XIX até cerca da década de 1920. Mas, antes, desde a Idade Média, as cantigas de escárnio e maldizias estão cheias de coisas dessas, enfim, os bilhardos, enfim, o bilhardismo também entre nós, até, digamos, à atualidade. Não sei, Sr. Professor José Eduardo Franco. Muito obrigado. Quero agradecer ao professor Machado Abreu esta extraordinária conferência e a saudação surpreendente de Voltaire, que é uma oração que podia ser usada por muitos políticos, por educadores. É extraordinário. E não sei se toda a gente saberá, mas o professor Machado Abreu certamente é o maior especialista que eu conheço em anticlericalismo, porque durante 20 anos criou, e queria destacar isto, um grupo de estudos, fez vários congressos, colóquios, onde tive a honra de participar, com várias pessoas de todo o mundo, para estar a falar do anticlericalismo e, portanto, não temos pela base a honra de tê-lo cá. E tem vários livros publicados, vários artigos, faz a anatomia não só portuguesa, mas comparada do anticlericalismo e deste fenómeno, e gostava de destacar a importância desse extraordinário trabalho. E que aqui apenas a pessoa continua a aprofundar e a ser discutidas das raízes, é interessantíssimo. Agora, gostaria de perguntar o seguinte: por um lado, se concorda, de algum modo, a modernidade, a época moderna e a emancipação das chamadas realidades temporais, do teológico, foi atravessada na Europa, não só em Portugal, mas na Europa, por um forte anticlericalismo. Ou seja, esse processo de autonomização não se pode compreender a modernidade e a passagem da idade sem percebermos a importância cultural do movimento anticlerical fortíssimo, com vários livros, como bem acabou de referir. E, por outro lado, gostava de fazer algumas considerações sobre as diferenças aqui entre o anticlericalismo português e o anticlericalismo espanhol, que, enquanto o anticlericalismo português só deu origem, só matou 3 ou 4 padres inferados, em Espanha matou centenas e centenas e centenas e foi quase visceral. E, portanto, ao lado em Espanha, é o país, a Espanha e o México, entre os países onde se praticou o anticlericalismo mais violento. Se me permite, rapidamente, quanto à importância do anticlericalismo na modernidade e essencialmente europeia, ocidental, é evidente. E, aliás, não sei se repararam que a terceira nota com que eu caracterizei para Portugal, mas isso é extensivo a toda a Europa, com que eu caracterizei o anticlericalismo foi precisamente a vontade de mudança. Não é? E, portanto, por um lado, há um protesto contra uma situação estabelecida, contra um certo conservadorismo, o que quer que nós possamos entender por isso, e, portanto, o empenho em fazer alguma coisa para abrir caminho, por vezes usando de alguma violência, mas abrindo caminho a algo que possa ser diferente, que possa ser novo. Quanto à diferença entre o anticlericalismo em Portugal e em Espanha, ele é, como sublinhou, profundamente marcado por um alto índice de violência contra o clero secular e contra os religiosos e religiosas da parte de Espanha. Isso, creio que pode ser bem explicado a partir de quando fala digamos, da profundidade trágica do modo de ser espanhol, porventura mais castelhano. Portugal, a cultura portuguesa não tem esse índice tão elevado de tragicidade. Não é?
E isso poderá, enfim, acho eu, ajudar a compreender que as coisas em Espanha se tornem mais agressivas, mais violentas, portanto, por um lado, mais profundamente empenhadas, não é? Portanto, no catolicismo, etc. Aliás, os grandes fundadores de ordens religiosas, a começar por Santo Inácio de Loyola, etc. Mas o reverso é também efetivo e, portanto, quando as coisas viram para o lado do anti ou dos anti, então a violência e a agressividade e, digamos, a experiência do trágico instala-se na vida social. Nós somos, não direi que somos ou que vivemos em português suave, não acredito muito nisso, mas efetivamente temos alguma relutância por ir a extremismos tão radicais e, como disse muito bem, houve, quando da implantação da República, que eu saiba, apenas 2 homicídios praticados em 2 sacerdotes vicentinos, como hoje se diz, lazaristas, como se dizia então, um francês, acusado de ser confessor da rainha Dona Amélia de Orleans, e o outro, um grande sábio. O primeiro geógrafo, engenheiro silvicultor, autor dos primeiros mapas do país, admirados e louvados, imagine-se, por Alexandre Herculano. Evidentemente, isso aconteceu antes do padre Barros Gomes, que é desse que eu estou a falar, ter entrado na congregação, onde depois entrou, mas essas 2 figuras foram as vítimas, porventura vítimas, sem dúvida, enfim, do fenómeno de massas que atuou com algum descontrole num determinado momento, mas foram, que eu saiba, apenas os 2 casos em Portugal. Já estamos realmente um bocadinho atrasados. Agradecer a presença e as palavras do professor Luís Machado Abreu. É sempre um prazer ouvi-lo e aprendemos sempre, constantemente. Agradecer a presença de todos e sei que há um recado para ser dado. Muito obrigada pela vossa presença. Até já.